Bem-vindos a mais um Intrigas e Fofocas, que é um quadro aqui do Capital Político. Hoje a gente discute o que move a política, que são intrigas e fofocas, né? E em tempo de campanha eleitoral, de congresso, de tudo isso que está aí, de Banco Master, tá tendo muita intriga e tá tendo muita fofoca. E para o episódio de hoje, quem nos deu a graça de aparecer aqui é a pessoa que mais sabe de intriga e fofoca nessa república, que é a Denise Rotemburgo, do Correio Brasiliense. Denise, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Nestor. Obrigada a você que está aqui conosco. É um prazer participar dessa conversa, né? Vamos Pois tentar é. esclarecer algumas coisas E, aqui, né, cara, Nestor? tentar, porque cada dia que passa a coisa muda um pouco o cenário. E só para recapitular um pouco, essa foi a semana que a gente está gravando aqui, que o Flávio Bolsonaro foi mais uma vez aos Estados Unidos para se enrolar na coisa do tarifaço, para falar, pedir. E assim, é bom a gente deixar claro que o governo está gostando desse jogo, aparentemente, porque o discurso de soberania é um discurso que o Lula se parece confortável e o Flávio está aí. Eu queria saber o seguinte: muita gente está dizendo que o Flávio parece meio sem rumo na campanha. Você já viu paralelo com isso antes, Denise? Assim, essa coisa meio esquisita que. Para onde está apontando o ponteiro do Flávio Bolsonaro? Olha, ele realmente está começando, ele está nessa fase de pré-campanha, né? Porque a campanha oficialmente só começa ali na segunda semana de agosto. O que a gente vê nesse momento é o Flávio correndo atrás dos prejuízos. Ele tem essa questão da soberania, que você Uhum. colocou muito bem, porque ele já foi acusado de apostar contra o Brasil e ele agora tenta tirar essa imagem indo para os Estados Unidos, dizendo que, olha, essa questão das tarifas, a gente precisa resolver, o povo brasileiro, o empresariado não pode pagar por isso, e ele tenta colocar isso como um problema político. Mas, na verdade, pode até ter começado como um problema político, porque o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, foi uma das pessoas que mais investiu ali, dizendo que o Brasil ia pagar com altas tarifas por causa da prisão do pai Do pai. dele, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí nós tivemos o Flávio com interesse político nessa questão, porque ele queria ali dizer que a culpa da tarifa era do Lula. E o Lula também com seu interesse político, dizendo que a culpa da tarifa era dos bolsonaros que tinham ido lá pregar contra o governo brasileiro, contra as decisões da justiça brasileira. E nesse cenário, o Trump foi quem surfou mais ainda, porque o Trump veio com essas tarifas porque ele tem interesse, sim, em que as empresas americanas passem a produzir determinados produtos nos Estados Unidos e não fique pagando para importar produtos. Ele já percebeu que muitas empresas americanas estão produzindo na China, onde é mais barato. Ele percebeu isso realmente estava acontecendo. Você pega qualquer produto hoje em dia, made in China. Made in E China. ele, o Trump dizia: opa, que história é essa? Né? Vamos produzir aqui nos Estados Unidos. E esse foi um dos motivos que ele veio com esse tarifaço sobre vários países. A briga dele é com a China e o Brasil estava no meio do caminho. E aí a gente tem agora que o governo brasileiro, fazendo muito bem, negociou, conseguiu baixar algumas tarifas e vai fazendo esse trabalho paulatinamente. Mas a confusão política está criada, que nós estamos no ano eleitoral, e dificilmente também o governo americano vai abrir mão dessas tarifas mais altas assim da noite para o dia. Vai ser um processo de negociação. Pois é, me parece que a gente está numa situação é, em que quem está tendo que se defender é o candidato que quer chegar lá no palácio, né? Geralmente quem tem que se defender geralmente é quem quer ficar, né? Que tem que apresentar o que fez, prestar contas e tudo mais. E me parece que a campanha do Flávio está lutando um pouco ainda muito na defensiva, né? Tendo que se explicar. Né? E E a tem gente. muita gente tendo que se explicar na República. Eu vou até puxar, dar quebrar aqui o protocolo e falar um pouquinho de Senado. Né? Quem está tendo que se explicar no Banco Master, quem tá refazendo seus cálculos, quem está querendo sair da pindaíba, Denise, como é que está isso? A gente estava comentando aqui um pouco sobre Ibanez, sobre Cláudio Castro. Como é que está esse xadrez? Porque além disso tudo, ainda tem Master. Pois é, né, a gente tem
essa questão do Master já derrubou 2 candidatos ao Senado. O primeiro foi Cláudio Castro, que há cerca de um mês, mais ou menos, ele disse: olha, eu estou fora da campanha, vou cuidar da minha vida. Aí você pergunta por que ele foi cuidar da vida. Coincidentemente, apareceu dias antes dele fazer essa declaração e desistir da disputa ao Senado, aquela fala dele: foi uma experiência incrível a nossa degustação de De uísque whisky, né? Macallan em Nova York. Aí você fala: ué, como assim? Um jantar de 60 mil reais. Né? Quantas são as pessoas que ganham isso no Brasil? Né? Né? O cara assim, ó, um jantar. Um governador de estado. E, coincidentemente, esse jantar vem justamente num período antes do Rio Previdência receber ali, jogar o seu dinheiro no Banco Master. Ou seja, depois diz, foi uma mera coincidência. Tá bom, vamos dizer que foi coincidência, mas é muita coincidência nessa política, né? Aí depois, agora, tivemos esta semana Ibanez Rocha tomando o mesmo caminho da desistência de concorrer ao Senado. E ele faz isso porque a gente não sabe o que vem aí na delação de Paulo Henrique Costa. Ele ia passar uma campanha inteira se explicando em relação ao Banco Master, ainda, ou seja, ele não é investigado hoje, né? Então, ele podia dizer, olha, eu não sou investigado, não sei o quê, mas ele ia passar a campanha inteira falando isso, porque o banco está com dificuldades. Celina teve que assinar um empréstimo agora para ver se salva o BRB. Então, é preciso ter muito cuidado. Ibanez ia ficar ali na defensiva. A pesquisa Opinião Correio Brasiliense, que saiu há algumas semanas, deixou muito claro, Ibanez tem 54% de rejeição. Como é que uma pessoa com 54% de rejeição consegue chegar ao Senado tendo como adversários Michele Bolsonaro, que é muito forte aqui no DF, ela tem voto, Bia Kicis, que está lá ainda em baixa, mas pode ser puxada pela Michele como segundo voto, tem ainda, mais ao centro, a gente tem uma senadora que está ali, inclusive ela está aparecendo lá em cima nas pesquisas, Leila Barros, que é a Leila do vôlei, que tem um trabalho muito forte ali na periferia de Brasília, em relação ao esporte, também fez a lei do stalking, tem o que apresentar numa campanha ao Senado, tem também a deputada Érica Cocai, que é pré-candidata ao Senado, que também tem um trabalho muito forte junto aos servidores públicos aqui do Distrito Federal, nessa questão da violência contra a mulher, nessa questão de gênero, ela também batalha muito. Ou seja, são pessoas que chegam na campanha com um trabalho a apresentar à direita e à esquerda. Michele rodou esse país inteiro filiando gente no PL e teve um bom resultado. Da mesma forma que Leila Barros, na esquerda, também é bem vista no DF. São 4 mulheres e muito fortes aqui. Você pode até, a minha aposta hoje, olhando assim pelas pesquisas, é que vai uma de um campo e outra do outro. Né? A tendência hoje é essa, porque Leila tem muito voto também dos conservadores, né? Porque ela transita muito bem todo o Distrito Federal, da mesma forma que Michele tem ali o seu público. Enfim, a campanha ainda não começou, isso ainda vai sofrer muitos movimentos, mas em relação ao Master, eu acho que ainda vem mais vítimas por aí. O pessoal deve ficar ligado. Você estava dizendo aí, Denise, eu fiquei pensando, né? Se tem um pessoal que está dando show agora nesse iniciozinho, são as mulheres, né? Porque se você perceber, tem um grupo, você falou aí de Celina, temos Bia Kicis, Damares e a Michele. A Michele deu uma guinada no rumo político da coisa muito grande com aquele vídeo dela. Aquele vídeo é muito importante. E aquele vídeo tirou de Flávio o discurso de defesa das mulheres. Tanto que essa semana, aliás, recentemente, a campanha dele começou a debater: olha, vamos fazer uma promessa de indicar uma mulher ao STF. Mas isso logo, logo saiu de cena, porque é tanto homem querendo vaga lá dentro que fica difícil, nem o Lula conseguiu indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. Preferiu colocar o seu próprio advogado, Cristiano Zanin, e depois colocou o ministro da Justiça dele, Flávio Dino, ambos muito competentes, porém não é possível que não tenha uma mulher capaz de assumir essa vaga
no Supremo Tribunal Federal. Esse negócio de vaga é complicado porque você tem que acomodar ali interesses, às vezes, imediatos, né? O cara tá Pois é. Ainda precisando. tem, fazendo um adendo, ele ainda indicou Jorge Messias, que era da Advocacia Geral da União, Pois é. que, por sinal, foi derrotado, teve indicação rejeitada no Senado Federal, e o que se conta, ele vai insistir nisso depois da eleição. Mas aí, depois da eleição, é outra história, É. né? Tem que ver primeiro quem vai ganhar a eleição presidencial. Mas a derrota do Messi foi das coisas mais importantes que a gente teve, né? O que me leva a outro assunto aqui que a gente está abrindo, que chama-se Davi Alcolumbre, né? O que será de Davi Alcolumbre, que atravessou o Rubicão, né, nessa coisa das indicações, e agora está desesperado para sentar com Lula. Nem O que você está tão escutando? desesperado Como é que está assim, isso? né? Ele continua negociando. Agora, o novo líder do PT, Camilo Santana, que foi ministro da Aham. Educação, colocou ali como missão na vida dele essa reaproximação entre Lula e Alcolumbre. Agora, no meio da eleição, Alcolumbre vai jogar uma vela aqui e outra para ali, né? Ele vai jogar a vela para todos os santos, embora ninguém seja santo, para ver se ele consegue ali, quem ganhar a eleição, ele vai se aproximar mais num período posterior, né? Porque ele, por enquanto, vai ficar ali. Ele sinaliza daqui, sinaliza dali, sinaliza daqui, sinaliza dali, Você acha que até de o alguma momento que ele forma, conseguir chegar ao próximo presidente. nessa conversa aí, você acha que de alguma forma, que eu tenho escutado umas coisas que eu não sei, né? Esse é o lance da fofoca, você não sabe, né? Mas de ter já alguma coisa da reeleição dele próprio em jogo ali, Ele do quer. apoio do Ele quer ser governo. candidato. Agora, se a gente pensar bem, quem tem hoje pré-candidato ao Senado, à presidência do Senado para 2027? É a turma mais ligada a Jair Bolsonaro, porque tem ali Rogério Marinho, que inclusive já foi candidato, né? E tem a senadora Tereza Cristina, Outra mulher que forte. já jogou para escanteio essa história de vice de Flávio Bolsonaro. Tinha muita gente aí tentando colocar o nome dela nessa questão, mas ela mesma já falou: olha, estou fora. Quando saiu essa perspectiva que Flávio poderia convidá-la, ela já saiu: eu sou pré-candidata à presidência do Senado. Ou seja, ela já se colocou ali num cargo que é super importante e que ela tem condições, porque ela é uma pessoa séria, trabalhadora, tem todas as condições de chegar lá, se houver ali o bolsonarismo unido, à direita, não só o bolsonarismo, mas a direita toda unida em torno da candidatura dela, ela pode conseguir. Nesse caso, Alcolumbre tem que se reaproximar da esquerda, né? Porque depois dessa confusão que a gente teve aí, dessas denúncias envolvendo Jacques Wagner, o PT perdeu substância, perdeu mais substância no Senado, né? Tanto é que ele teve que sair da liderança do governo. Não, teve uma briga agora, né? O Pedro Czai, líder do PT, em plenário, né? Diz alguma coisa assim, meio que tenha cuidado aí com esse negócio 6 por 1, tá indo contra o povo, e o Davi ficou o pé e falou: ó, ameaça aqui não. Falou: se não aprovar, é porque está jogando contra o povo, né? Falou isso em relação, meio ali tentando colocar o Davi Isso em na plenário, parede. exatamente. E o Davi é aquela pessoa, quando você tenta emparedá-lo, ele não capitula, ele dobra a aposta. Trucou. Ele truco, 6, e vai subindo, né? E o sarrafo só aumenta. Então, o Czai ali, ele ultrapassou a linha, né? Essa linha tênue que a gente tem ali já estava do incomodado com isso, respeito Davi, em né? relação, né, ao presidente do Senado, e o Davi é muito vaidoso nessa questão, ele quer que seja quase um tapete vermelho, ou melhor, ou azul, dependendo do personagem, estenda para ele ali aquele tapete bonito, né, para ele passar, e nem sempre a política faz isso. O Lula, às vezes, estende e muitas vezes puxa, e ele não gostou disso, né? Lula também não é aquele que abaixa a cabeça para Davi Alcolumbre, né? E a gente tem que ver até onde vai esse embate, porque se Lula se reelege, Davi Alcolumbre vai precisar dele, sim, para se reeleger presidente do Senado. Tá tudo ligado de alguma forma, né, Denise? E nessa disputa de poder, eu acho que o Senado se tornou uma das grandes chaves para a gente entender esse momento aí, porque resvala em outra coisa, que é Supremo, né?
como é que está o bochicho dentro do Supremo, nessa coisa toda? Você tem ali grupos que estão tentando lutar ali, André Mendonça, que está com o Banco Master, você tem os garantistas ali, Gilmar. Como é que nesse jogo de poder, para onde o Supremo está, o que está pensando agora, vendo isso tudo que a gente está falando, hein? Olha, eles vão aproveitar esse período de recesso para baixar a poeira e fechar os seus acordos. Agora, uma coisa é certa, eu já ouvi de muita gente que é preciso arrumar algum outro serviço para Alexandre de Moraes, porque ele corre o risco, se a direita sai muito forte da eleição para o Senado, se consegue ali eleger, fazer uma bancada de uns 40 senadores, e isso hoje não está completamente descartado, né? A campanha é muito dinâmica, a gente tem aí em São Paulo as pesquisas mostrando Marina e Simone Tebet bem posicionadas, mas no balanço das horas, no momento em que Tarcísio puxar ali os seus candidatos, Tarcísio de Freitas, o cenário pode mudar. Então, a gente não dá para você apostar que vai ganhar, vai perder. Nesse momento, não dá para fazer aposta, porque a campanha mal começou. E a população, até uma semana atrás, estava de olho era na performance do Brasil na Copa do Mundo. É verdade. Vai começar a tratar de eleição no mês que vem, porque agora vem férias escolares, está todo mundo correndo aí com o menino para cima e para baixo. As pessoas não estão prestando muita atenção no quem é um candidato A, B e C. Quem presta muita atenção somos nós, né? Jornalistas, os próprios políticos, né? As agências aí de notícia, isso tudo, sites, isso tudo tem presta-se muita atenção na política, mas a população mesmo está ligada em outras coisas. Ela vai esperar mais um pouco, chegar mais à frente. Quando chegar lá para setembro, é que a gente vai ter uma ideia clara de quem está realmente bem posicionado para o Senado, né? Precisa esperar ali ter um mês de campanha para a gente ter uma ideia mais clara. Mas a campanha da direita virá no sentido: temos que promover o impeachment de ministro do Supremo. E Alexandre de Moraes é o primeiro nessa lista. Se eles conseguem chegar e conseguem fazer um presidente da casa que coloque o impeachment para andar, ou elejam alguém que com esse tipo de promessa, Alexandre de Moraes terá dificuldades. Por isso já tem gente falando que é preciso ele ir para um tribunal de Haia, alguma coisa assim, onde ele possa ficar fora desse tiroteio relacionado aí, que tem como alvo o Supremo Tribunal Federal. Rapaz, você citou um nome aí que eu achei que é importante a gente não perder de vista, que é Tarcísio de Freitas. Né? Porque me lembrei que nessa semana também a pesquisa da Datafolha, né, identificando o Senado e a disputa em São Paulo, caiu como uma bomba. Inclusive na campanha petista, que não esperava uma distância tão grande entre ele e Fernando Haddad, né? E nem um cenário tão difícil ali para Tebet, Marina e tudo mais, né? Como é que você acha que o pessoal do governo está enxergando isso? Porque eles estão falando agora muito assim, temos que vencer no primeiro turno. Dá? O Palácio Planalto, o Lula? Sim. Olha, vai depender muito da dinâmica da campanha, né? O PT nunca venceu uma eleição presidencial no primeiro turno, nem quando Lula estava lá em cima nas pesquisas, né? Nem quando ele estava com uma aprovação muito alta. Jamais conseguiu. Então, é preciso ver como é que esse eleitorado vai se portar. Agora, se essa campanha de Flávio Bolsonaro continuar essa maluquice, essa zona, que ninguém se entende, é uma campanha em que ele, às vezes, toma determinadas atitudes e nem avisa a sua própria equipe. Em relação àqueles encontros com o Daniel Vorcaro, aquele encontro que ele teve, né, aquele que ele já admitiu, ele até vira público pelo Intercept, ele dizia assim, eu nunca tive com Daniel Vorcaro, e falava aquilo com uma convicção, olhando olho no olho, falou inclusive assim para Valdemar da Costa Neto, tanto que quando veio a confirmação de que ele tinha se encontrado, ficou todo mundo assim, como assim? Que ele tem alguma coisa e não avisa o próprio partido, para que o partido até possa preparar uma defesa dele, uma estratégia para tentar fazer uma redução de danos em relação a determinados episódios, que a gente sabe que é assim que funciona. Em muitos casos, o cara chega e fala para o seu partido, eu fiz aquela coisa ali que não
enfim, não tem nada, não roubei nada, mas eu fiz esse encontro e tal. Aí o partido já dá um jeito de tentar provocar ali ou produzir uma vacina para aquela situação. Flávio Bolsonaro não fez isso em relação ao encontro dele com Daniel Worcaro. E tem muita gente dizendo, aí eu não sei se é fofoca ou se é intriga, muita gente que diz o seguinte, olha, vem mais coisa aí relacionada a Flávio, tem festa, tem não sei o quê, tem vídeo, tem isso, tem aquilo. Mas a gente também não pode ficar já dizendo que tem, né? Porque também a fofoca corre, né? Corre. E a gente precisa esperar a confirmação para poder ali falar isso de uma forma mais convicta ou não. Nesse momento, é fofoca, vamos esperar ver o que vem pela frente. Agora, se mesmo sendo uma fofoca, ele já precisava preparar ali a sua vacina, porque ele está sendo tão veemente nas negativas que se vier alguma coisa, aí ninguém vai acreditar nele para mais nada, né? Bom, eu não pensava em nenhuma forma melhor para terminar esse episódio do que com uma fofoca. Então, chegamos aqui ao final, né? Queria agradecer a audiência de todos e vamos destrinchar depois, com certeza, mais essa fofoca de Flávio, de Lula, de Tarcísio, de todo mundo, nos próximos episódios. Agradecer a audiência, estamos abertos aí, sugira, comente, deixe seu like. E, Denise, espero te receber aqui mais vezes para a gente conversar um pouquinho, tentar entender esse cenário tão maluco que tá. Ok, Nestor. Muito obrigada pelo convite. Para você que esteve aqui, até a próxima. Muito obrigado.